Olá, bem-vindos. Esse é o Papod, podcast de publicidade e produção audiovisual da FIB. Meu nome é Álvaro, sou host desse podcast. E estamos aqui hoje com um convite muito especial da ETEC Rodrigues de Abreu, que comemora aniversário, 19 anos. E trouxemos para esse podcast de hoje, então, um tema especial também. O nosso tema hoje vamos falar sobre educação continuada, no tema Aprender Sempre Construindo Amanhãs. E eu começo aqui com a diretora da ETEC, a diretora Fabiana, e a professora Malu. Passo a palavra a vocês para a gente fazer a abertura. Boa tarde a todos, boa tarde aos presentes, a quem irá nos assistir. É uma honra recebê-los aqui hoje, num dia festivo nosso, em que comemoramos 19 anos da nossa ETEC Rodrigues de Abreu. É uma data importante para a gente e é importante para nós termos vocês somando com a gente, a FIB que sempre vem numa crescente de parceria com a gente aí. Muito obrigada. Obrigado, diretor. É um prazer para nós e esperamos que por mais parcerias. Será? Olá, boa tarde a todos. Tudo bem com vocês? A gente está aqui participando de um podcast e o podcast ele é tão de comunicação desses jovens, né? Fala a linguagem dos jovens. Então a gente resolveu, né, pedir gentilmente para a FIB vir aqui e trazer um podcast para vocês. Obrigado, professora Malu, obrigado pelo convite. E, de fato, né, o Brasil é o país que mais consome podcast e é um produto muito antenado hoje com a garotada, por isso que a gente está rodando com esse podcast também. Tá? A gente agradece muito, vou dar um intervalinho aqui para a gente só fazer a nossa rotação de convidados aqui e continuamos com a conversa. Okay. Até já. Obrigada. Voltamos com o Papod, hoje aqui na ETEC Rodrigues de Abreu, nesse nosso formato meio podcast, meio talk show, né? Porque vocês estão aqui conosco, assistindo toda a produção, acompanhando dos bastidores. E agora, com a professora Suzy Amantini, coordenadora do curso de design da FIB, e o professor João Paulo Whittaker, professor doutor e professora doutora Suzy, do curso de agronomia aqui conosco, falando sobre o nosso tema, né? Aprender Sempre Construindo Amanhãs. Eu vou começar com uma pergunta à professora Suzy, tá? Professora Suzy, quais são os desafios e as oportunidades que as novas tecnologias e a inteligência artificial oferecem para a formação de profissionais num mundo cada vez mais digital, cada vez mais conectado, professora? Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, né, por estarmos prestigiando com todos aqui esse momento, mas eu quero começar com uma provocação aos alunos, né? Então, o aprendizado, ele só ocorre... Obrigada. Gangorra. Ele só ocorre quando há uma mudança de comportamento. A isso nós damos um nome, né, um nome assim bem genérico de metanoia. Então, especificamente, a inteligência artificial hoje, ela não é simplesmente um fim das coisas, ela é um meio. Então, nós não podemos desmerecê-la e ela veio para ficar. Porque o intuito dela é moldar conhecimentos, moldar momentos, moldar especificamente aquilo que nós vamos produzir e solucionar daqui para frente. Então, especificamente, ela vai agilizar os processos. Se nós tínhamos uma ponte muito longa, ela vai encurtar os espaços. Então, ela vai trazer para nós uma habilidade, a partir das nossas competências, a habilidade de nós tratarmos assuntos específicos de forma organizada e com as características tecnológicas dos robôs. Então, nós vamos trabalhar especificamente, e cada um de vocês, nós temos hoje uma forma de analisar o nosso conhecimento. E para o ensino superior, pessoal, nós vamos empacotar esses conhecimentos, vocês vão agilizar o processo também de assimilação de tudo que vocês terão, não só aqui, mas quando vocês estiverem no ensino superior também. Então, de uma forma geral, a inteligência artificial, ela faz parte dessa educação continuada, ela não vai parar só aqui, ela vai
prospectar e vai estar ainda em constante evolução, ok? Muito importante isso, né, professora? E um desafio, né, inclusive para nós, professores, em como adotar isso dentro da sala de aula, né, nos trabalhos. Isso. Então, Álvaro, eu digo assim que nós vamos ser um agente nisso tudo. Acho que todo mundo já ouviu falar aqui de agentes de inteligência artificial. Esses agentes, eles são pequenos robozinhos ali que serão treinados por nós. Por exemplo, eu tenho um agente hoje que me ajuda a corrigir prova, eu tenho um agente que me ajuda a desenvolver planos de ensino, eu tenho um agente que me ajuda especificamente a criar questões das provas a partir de todo o conteúdo que eu trabalho. E eu tenho um agente que me ajuda nas minhas atuações diárias. Então, esse agente tem até um nome. Depois eu dou um prêmio se vocês adivinharem o nome do meu agente, tá bom? Mas eu vou falar aqui para vocês. O meu agente se chama eu. Por quê? Porque sou eu, entendeu? Então hoje ele tá tão bonitinho que ele já conversa comigo como se fosse eu. E tá muito gostoso isso, porque eu também estou aprendendo o tempo todo. Nós não paramos de aprender nunca. E o meu eu também, junto de mim, aprende o tempo todo comigo. Professor João Paulo, aproveitando esse gancho da professora Suzy, não paramos de aprender nunca. Quais as estratégias e qual a importância da educação continuada em desenvolver habilidades socioeconômicas, habilidades, competências cognitivas, né, nos alunos? Sim, oi Álvaro. Então também quero aqui agradecer a presença e o convite para estar nesse evento tão especial, falando com essa plateia mais que especial, né? Então, Álvaro, aproveitando o gancho da professora Suzy, então eu também compartilho dessa ideia que hoje a gente tem mais ferramentas para poder colaborar com o nosso aprendizado. Então, desde o dia que a gente nasce, que a gente está aprendendo as primeiras palavras e descobrindo um mundo novo, né, tudo vem a reboque de uma vontade própria. Então, eu acho que a energia que move essa juventude, né, e essa vontade de aprender, isso tem que ser permanente. Então, a nossa trajetória profissional, desde o momento que a gente esteja descobrindo as nossas habilidades, as nossas competências, isso é fundamental para a gente decidir os passos que a gente vai dar. Então, nesse sentido, eu acho que o aluno tem que optar por um ensino sempre de qualidade e nunca deixar de lado a vontade própria. Então, não é fácil, né? Acho que a maior parte das pessoas costumam experimentar várias competências e experimentar cursos, às vezes diferentes, mas enfim, eu acho que no fundo, essa capacidade de aprendizado vem desse motor que é a vontade própria. Então, mas não deixem de testar esses conhecimentos. Uma pessoa vai ter que se jogar nesse mundo de conhecimento e enfrentar todas as oportunidades que a vida lhe oferece em termos profissionais, que isso ainda pode ser muito distante, mas tudo começa com um passo a passo do aprendizado, de se dedicar aos estudos na escola, e depois a gente tem inúmeras possibilidades de progredir na vida profissional. E aí vai, né? Pós-graduação, cursos de especialização, e lógico, né? Vamos trabalhar juntos, porque é ali, jogando você junto com a experiência que você teve na teoria, você vai viver na prática, se é aquele caminho mesmo que você vai mais gostar e percorrer na vida, né? Acho que é por esse caminho aí. Muito importante isso, né, professor? Essa ideia de uma jornada que não acaba, né? E em que o aluno vai desenvolvendo, não só ganhando repertório, mas desenvolvendo conhecimento crítico também, né? Senso crítico, né? Muito bacana. Professora Suzy, de novo, como a educação continuada pode utilizar os elementos da inteligência artificial, por exemplo, para apoiar as habilidades dos alunos? Hoje a gente vê muita inteligência artificial já trabalhando, por exemplo, com o ensino de idiomas, né? Como é que é isso, professora? Então, eu acho que esse grande desafio, acho que mais na compreensão do que nós fazemos.
Então, hoje, como o professor Álvaro falou, hoje nós temos agentes, temos já, né, ambientes preparados com o IA para que faça uma interpretação de nossas necessidades e traga para cada um de nós uma solução adequada. Agora, o que nós não podemos dispensar é a oportunidade de que esses estudos eles vão cada vez mais ficar evoluídos, vão evoluir cada vez mais. Mas o ser humano está no centro do processo o tempo todo. Isso nós não podemos deixar de lado. A IA, ela está ali, ela é como ferramenta, como eu disse, ela é um meio, ela não é um fim, mas o processo humanizado cabe a nós. Ela não vai substituir ninguém, ela vai desempenhar, sim, um papel fundamental nesse processo, mas desde que ela venha suprir uma necessidade específica. Então, por exemplo, o aluno, eu tenho uma habilidade maior em matemática. Ok, então você vai criar um agente de matemática para você, que você vai desafiando com ele o tempo todo, a fim de adquirir, né, mais conhecimento, mais possibilidades. E se não tem tanta habilidade, vamos desenvolver um agente para melhorar essas habilidades. Então, esse tempo todo, nós temos que entender que o nosso mundo ele está em intensa mudança, em intensa evolução. E nós não podemos ficar para trás. E vocês, enquanto estudantes do ensino, né, do ensino médio, quando forem para a faculdade, no próprio ensino superior, vocês já terão a habilidade, vão adquirir a habilidade de criar e de que algumas disciplinas já terão em seu mote a inteligência artificial para melhorar o processo de vocês e também dos docentes que estão envolvidos. Isso já é uma realidade, né, professora? A gente já vê profissões, né, voltadas, por exemplo, a alimentar as IAs, né? Porque as IAs são alimentadas com o nosso manancial de conhecimento, né? E acho cada vez mais importante, né, para as profissões futuras, para quem for entrar no mercado de trabalho, entender isso, né? Exatamente, gente. O ser humano, o ser humano. Quando nós falamos ser humano, é de uma forma geral, integrativa. Nós temos sentimentos, nós temos as nossas alegrias, temos as nossas tristezas, temos, né, todo esse processo emocional e comportamental, ele vai nos possibilitar uma evolução de todo o nosso meio. Então, tudo isso vai ser, sim, repassado para a inteligência artificial. Vamos pensar nela enquanto técnica. Aqui nós não podemos dizer que ela vai suprir, ela não vai substituir um papai, uma mamãe, um professor. Não, ela não vai substituir ninguém, mas ela vai vir acrescentar esse processo de um conhecimento bem aplicado e um conhecimento atualizado em todo esse meio, em toda essa jornada do conhecimento contínuo. Ótimo, professora. E pegando de novo o gancho, professor, nesse conhecimento nosso de professores, quais são os desafios para a formação de professores e de pesquisadores, né, hoje pensando a educação continuada? Pois bem, Álvaro, é uma caminhada um tanto quanto suada, né? Porque acho que o professor ele tem esse aspecto de ser uma referência. E eu acho que, para ser uma referência, ele tem que ter, pelo menos, uma visão crítica de tudo. Então, criar essa visão crítica para que a gente mesmo possa passar para o aluno, né, um discernimento sobre aquilo que ele vai vivenciar na vida, isso não é fácil, né? Mas eu acho que é só através da leitura, do conhecimento, em buscar, né, as diversas fontes confiáveis de conhecimento, para que a gente adquira essa postura crítica. Então, como a professora Suzy falou, né, já que a inteligência artificial está aí para nos ajudar, eu acho que ela não vai superar o homem, mas o homem vai se utilizar dela, mas tem que ser de maneira bem crítica, para que a gente não possa ser sucumbido por ela, né, para a gente não ser refém dela, mas sim ser o ordenador dessa nova tecnologia, né? Mas então é isso, eu acho que a gente tem que buscar sempre o máximo do estudo possível. Então, nós não podemos formar uma mentalidade crítica sem ter a mente aberta e sem buscar as principais fontes de conhecimento, né, que a gente tem disponível. Então, é um aprendizado constante, é dia a dia, né, durante toda a nossa carreira. A gente nunca para de estudar, na verdade, não é mesmo?
É verdade, professor. E sem perder de vista esse aspecto da nossa profissão que é de ser mediador, né? E de tentar desenvolver aí uma afeição pelos estudos e pelas matérias que estudamos, né? Gente, eu queria agradecer muito a professora doutora Suzy, coordenadora do design da FIB, professor doutor João Paulo Whittaker, do curso de agronomia da FIB. Vamos para um intervalinho e voltamos já. De volta, terceiro bloco do Papod, podcast de publicidade e produção audiovisual da FIB. Hoje estamos aqui na ETEC Rodrigues de Abreu, comemorando o aniversário de 19 anos da ETEC. Muito felizes de ter sido convidados, né, para essa comemoração com o nosso podcast. E falando aqui hoje de educação continuada, agora na nossa rotação da mesa aqui recebemos o professor Dr. Camilo Ferrarese, e a professora doutora Márcia Negrisoli, a primeira mulher a presidir a OAB Bauru por 2 mandatos. Professores, bem-vindos, e eu já vou emendar a primeira questão. Professor Camilo, como educação continuada, esse aprender sempre do qual estamos falando, pode contribuir com os direitos humanos? Boa tarde, professor Álvaro, boa tarde, professora Márcia, boa tarde a todos e todas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, a oportunidade de poder estar aqui na ETEC. Gostaria de cumprimentar todos os alunos, professores e corpo diretivo dessa instituição, que eu já pude perceber que é muito organizada e com ensino de alta qualidade, né? Especificamente sobre a pergunta, né, como que a educação continuada pode promover os direitos humanos, acho que o primeiro ponto é compreendendo o que eles significam, né? O que são os direitos humanos? Os direitos humanos são aqueles direitos que vão estabelecer um patamar mínimo de dignidade para todas e todos, né? Para todas as pessoas. Então, quando a gente pensa em direitos humanos, acho que numa linguagem mais fluida, a gente podia dizer que são direitos para garantir uma vida boa de ser vivida, né? Quando eles estão efetivados, todos podemos pensar em projetos de vida com dignidade, né? E a educação continuada é um processo contínuo de formação que vai permitir que os alunos que hoje estão no ensino médio possam continuar suas carreiras acadêmicas, suas pesquisas acadêmicas no ensino superior, concluído o ensino superior a pós-graduação em estrito senso. E aí a compreensão sobre os significados dos direitos humanos vai se aperfeiçoando e eles passam a ser agentes de transformação. Então, a título de exemplo, a gente podia destacar o projeto que nós desenvolvemos nas Faculdades Integradas de Bauru, com o curso de Direito e os demais cursos da instituição, que é a Semana de Direitos Humanos. É uma oportunidade que os alunos têm de pensar, refletir, compreender os significados dos direitos humanos a partir da linguagem de cada um dos cursos que da semana participam, e, a partir dessa compreensão, poder comunicar a toda a sociedade da importância da efetivação desses direitos. Porque quais são? O direito à educação, o direito ao trabalho, o direito à manifestação do pensamento, né? O direito a uma vida com dignidade, o direito ao lazer. Todos esses direitos que, de certa maneira, impactam para que a gente possa ter uma vida com dignidade, são direitos humanos. E essa educação continuada nos ajuda a compreender o significado deles e que essa compreensão, a partir do momento que transcende o muro da universidade, ajuda que a sociedade também possa compreender a importância deles e a necessidade de proteção e efetivação para que todos possam pensar uma existência mais coletiva, mais igualitária e mais fraterna. E é muito legal, né, professora, a Semana de Direitos Humanos que a gente tem, porque é um tema que abraça todos os cursos, né? Todo mundo consegue contribuir para falar desse tema que é tão importante, né? Sim, a Semana de Direitos Humanos é uma semana inter e transdisciplinar e que a gente podia destacar exatamente como estamos aqui com o curso de Produção Audiovisual, Publicidade e Propaganda, em que cada curso traz um pouquinho dos seus projetos desenvolvidos nesse processo de educação continuada. Então, eu particularmente sou um fã do cinema e sou um admirador do trabalho desenvolvido por vocês, professores da produção audiovisual, que fazem curta-metragens sofisticadíssimos, de altíssima qualidade para a Semana de Direitos Humanos.
Obrigado, professor. O professor Camilo está querendo deixar o host sem graça aqui, tímido. Professora Márcia, de que maneira as políticas públicas de educação continuada podem garantir o acesso igualitário a grupos sociais diferentes, né, incluindo os que estão em situação de vulnerabilidade, né, pessoas com deficiências, idosos, mulheres? Como é que a educação continuada pensa isso? Bem, primeiro eu também quero cumprimentar meus colegas e professores da FIB, Álvaro, Camilo, um prazer estarmos juntos aqui nesse projeto. Cumprimentar todos os alunos aqui da ETEC, uma alegria estarmos juntos nesta tarde. E falar de política pública, é sempre importante entender que a política pública, para ser efetiva, ela precisa de recursos financeiros. Então, é muito necessário a alocação desses recursos para que o poder público, então, ofereça programas de educação continuada para a população, em especial mais vulnerável, que não teria esse acesso, junto às comunidades mais carentes, à periferia, a comunidades indígenas, enfim, que esses programas cheguem e alcancem a toda a população, né? Porque quem tem condições de pagar é mais fácil de ter acesso à educação continuada, a direitos humanos, mas o poder público tem essa obrigação de, através das políticas públicas, levar a educação continuada em direitos humanos. Ele pode fazer isso de uma forma por ele mesmo, né? Ou fazer parcerias com organizações não governamentais, com instituições de ensino que já trabalham, já são instituições de ensino que trabalham com o tema. Não são todas, né? A gente sabe, não são todas as instituições que se preocupam com esse tema. A gente tem a felicidade de trabalhar numa instituição de ensino que tem como um dos pilares os direitos humanos. A prova disso é a própria Semana de Direitos Humanos, que já acontece há bastante tempo lá na FIB. Mas, de qualquer maneira, levar, né, essa educação continuada em direitos humanos para toda a comunidade, em especial para os grupos mais vulneráveis. Pensar também que esses programas eles precisam ser acessíveis. Então, a forma, o material didático, o método de aprendizagem, ele precisa ter a acessibilidade para todas as pessoas que vão, então, estarem fazendo aí esses programas. Então, a gente precisa pensar em materiais em braille, linguagem de sinais, metodologias de aprendizagem que alcancem a todos, né, de uma forma com sensibilidade, em todos os níveis aí de aprendizagem. E eu acho também que as campanhas, elas são muito importantes. As campanhas de divulgação são muito importantes. Porque ainda mais em tempos de tanta polarização social em que nós vivemos, muitas vezes falar de direitos humanos é um tabu, né? É algo estigmatizado. E a gente precisa ultrapassar, então, essa estereotipização, esse tabu, esse preconceito que muitas pessoas têm, porque os direitos humanos, ele importa a todas as pessoas, né? E acho que a tecnologia também está aí a nosso favor para auxiliar. Então, a tecnologia, ela auxilia muito pode auxiliar muito nessas metodologias de ensino. Então, a política pública, ela é essencial para que todos e todas tenham acesso aos programas de educação continuada, em especial em direitos humanos. Muito interessante isso, né, professora? A política pública pensando a educação como aliada dos direitos humanos, né, para suprir as nossas desigualdades, né? E aí fiquei pensando também, e já vou emendar então uma pergunta para a professora, vou alternar. Tá? Pensando na profissão mesmo, né? Hoje em dia talvez alguns coloquem como soft skill a empatia, né? Mas que deveria ser algo humano de fato, né? E aí acho que essa discussão vem muito forte. E aí eu queria perguntar, professora, sobre como a educação continuada interfere nas profissões, né? E aí você pode trazer inclusive o seu relato, enfim, tá bom? Sim, isso que você disse é muito interessante, porque você acaba trazendo para todas as pessoas
o conhecimento e quais os mecanismos que nós temos para atuar frente a questões de discriminação, como que isso acontece no nosso cotidiano, né? Então, essas ferramentas são muito importantes. Mas falando um pouquinho de profissões, né? Eu sou advogada, com 23 anos aí de caminhada, então eu sou especialista, mestre em Direito, e fui, né, tive a grata satisfação de ser a primeira mulher a presidir a OAB aqui em Bauru, então é algo bastante disruptivo, porque falar em questões de gênero, a gente também está falando em direitos humanos, mas falar do direito é sempre algo muito apaixonante, né, professor Camilo, porque ele te dá uma base, não só profissional, mas uma base para a vida. Então, ainda que quem curse faculdade de Direito não vá atuar exatamente em alguma carreira jurídica, essa pessoa vai ter uma bagagem de legislação, de direitos e obrigações, cidadania, que é muito importante, isso a gente leva para a vida. Mas o direito, ele traz essas várias possibilidades, né? Da advocacia, de carreiras jurídicas públicas, concursos públicos, delegado de polícia, juiz de direito, promotor de justiça, mas ele te abre assim um leque, né, de perspectivas, e eu puxo sempre para a nossa carreira aqui para a advocacia, que é uma carreira linda, né? A gente fala que médico salva vidas, é verdade, mas os advogados, eles lutam por liberdades. Então, nós lutamos por liberdades, que é algo tão importante quanto a vida, né? Então, eu acho que a advocacia é uma das carreiras mais lindas que existem e te dá essa possibilidade de lutar por liberdades, lutar também pela saúde, quando a gente pede uma vaga, né, num hospital público para alguém que está precisando. Enfim, é uma profissão belíssima e que eu recomendo que todos sigam, porque de fato é muito inspirador. Obrigado, professora. Professor Camilo, quais os desafios enfrentados na educação, nas instituições brasileiras, né, para integrar essa educação continuada aos princípios dos direitos humanos, da diversidade cultural, da diversidade étnica, social? Essa é uma excelente pergunta e eu vou pegar até um gancho do que a professora Márcia disse, né? Que os direitos humanos importam, e importam a todos, né? Então, esse é o primeiro pilar da gente poder compreender a necessidade de efetivação e que os direitos humanos eles integrem as estruturas pedagógicas das instituições de ensino superior. E isso é uma luta, né? Nós temos a grata felicidade e satisfação, né, professora Márcia, de trabalharmos numa instituição que tem como valor e como pilar educacional uma política institucional de conscientização e efetivação dos direitos humanos, especialmente em aspectos como dito pela professora, questões de gênero, raça, desigualdade social, que são tão caras para a transformação da sociedade. Então, o primeiro desafio é compreender que direitos humanos são para todos e que são direitos que vão fazer com que a vida das pessoas seja melhor. E o primeiro ponto, na perspectiva de educação continuada, é compreender que a educação é um direito humano. E a gente só vai ter efetividade dessa educação, do direito à educação continuada, se a gente compreender que se trata de um direito de todos, né? Então, nesse processo, os desafios são conscientização, inclusão da política de direitos humanos nas estruturas curriculares, né? No curso de Direito da FIB, nós temos uma disciplina específica de direitos humanos. E todos os cursos trabalham, de alguma maneira, os direitos humanos em suas matrizes curriculares, né? Então, esse seria um desafio da educação continuada que nós já enfrentamos e já superamos. Institucionalizar a compreensão e a efetivação dos direitos humanos. E é o papel da universidade, né? Pesquisar, tornar pública essas pesquisas científicas, né, que vão buscar compreender o significado e sentido desses direitos, e além dessas pesquisas, é publicizar o resultado delas. Então, além de a gente estimular que os nossos alunos tenham um processo de iniciação científica, desde o primeiro ano,
participando da Semana de Direitos Humanos, para compreender o significado desses direitos, a instituição tem esse cuidado de que essas pesquisas sejam divulgadas para toda a sociedade, para toda a comunidade, para que isso possa de fato transformar. E não só na modalidade ou na perspectiva da cientificidade da pesquisa, né, com artigos ou resumos expandidos a partir de eventos científicos, mas também no desenvolvimento de projetos. Os curta-metragens da produção audiovisual são um material com muito significado e que levam uma compreensão a partir do áudio e do visual do significado dos direitos humanos. A publicidade e propaganda sempre vem com cartazes que ajudam a compreender o significado de cada um dos direitos que são trabalhados em cada semana. E esse ano, o tema da nossa Semana de Direitos Humanos, da 6ª Semana de Afirmação dos Direitos Humanos das Faculdades Integradas de Bauru, é o direito ao meio ambiente. Porque o direito ao meio ambiente também é um direito humano. E acho que o meio ambiente está nos dando muitos indicadores que a gente precisa ter um olhar mais adequado para sua proteção e preservação, porque as mudanças climáticas estão aí, o impacto delas nas cidades estão muito significativos. Então, essa Semana de Direitos Humanos deste ano, com essa temática, busca fazer uma reflexão sobre o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado enquanto direitos humanos, as suas interseccionalidades, que pode ser com gênero, raça, desigualdade social, e de que maneira que a proteção jurídica desse direito pode contribuir para o enfrentamento dos desafios dos desastres naturais que têm ocorrido em razão das mudanças climáticas. E vocês trouxeram um livro que vocês lançaram, né? E aí, aproveitando, né? Esse ano, então, o tema da semana é o meio ambiente, mas o ano passado, na 5ª Semana de Direitos Humanos da FIB, nós falamos sobre gênero, né? Direito das mulheres, e aí nós trouxemos aqui um livro para a ETEC, então que nós queremos entregar para a diretora Fabiana, para que ela deixe na biblioteca, que os alunos possam ter contato com esse conteúdo. Eu fui uma das coorganizadoras junto com a professora Joana e Ana Roberta, e aqui nesse livro, pessoal, a gente fala sobre várias vertentes dos direitos das mulheres, né? Então, muitas questões relacionadas à violência de gênero, violência política e outras abordagens, né? Então, é um livro de artigos científicos produzidos pelos professores e cada um dando uma abordagem diferente, mas todos relacionados aos direitos das mulheres. Então, tá aqui, ó, o livro. Muito importante esse contato com essa publicação, né? E uma publicação feita por pesquisadores bauruenses e da região, né? Gente, queria agradecer muito a conversa. Encerramos por aqui o nosso papo, foi ótimo. Agradecer muito a ETEC Rodrigues de Abreu e dar os parabéns, né, pelos 19 anos. Esperamos voltar para novas parcerias, tá bom? Até o próximo Pra Pod. Obrigado, Camilo. Obrigado, professora Márcia. Até mais. Eu agradeço a oportunidade.